Vejam bem, ó, a gente vai fazer aqui um breve apanhado de algumas questões e lembrar vocês que essa prova que vocês vão fazer, vocês serão os bodes expiatórios. Um programa que não foi muito bem definido, não foi muito bem redigido, mas é um programa amplo da Zorra. O programa que vocês têm de humanas é um programa que perpassa da estrutura de relação de poder, a construção das sociedades a partir da estrutura de relação de poder até o contexto contemporâneo. Ou seja, nessa prova você pode ter a argumentação envolvendo a questão filosófica desde os filósofos pré-socráticos até os dias atuais. É um programa muito amplo para a quantidade de questões, então vocês serão meio que o bode expiatório. O que eu acredito que vai acontecer é que essa prova tenha uma pegada muito parecida com aquilo que o Enem faz. Não tem como ser diferente, porque o programa ele é amplo, como eu disse a você, então ela deve ser uma prova muito trabalhada dentro dessa prerrogativa do Enem. As questões de filosofia vão envolver as ideias dos filósofos. E aí, gente, boa noite a todos e a todas que eu não falei, cheguei aqui meio lá. Essa prova vai envolver essa ideia dos filósofos, ela vai trazer provavelmente a contextualização do que o filósofo pensava e como isso é atribuído no contexto da sociedade, da estrutura. E é uma prova que os textos que vão ser apresentados para vocês devem ser extremamente importantes para que você tenha a condição de responder as questões. O que significa dizer que não é uma prova como, por exemplo, o IBFC fez para o soldado, que é uma prova direta. As respostas elas estavam ali diretamente, tipo aquela questão de Roraima, que ela perguntava qual é o estado do Brasil que mais recebia imigrantes oriundos da Venezuela. Não, essa prova de vocês vai ser uma prova mais profunda, uma prova mais crítica, é uma prova que você vai ter que usar a interpretação, pelo menos pelo que o programa de vocês passa para a gente, deve ser dentro desse contexto. Não cai nada específico de história e de geografia. Não cai nada específico. Você tem um programa de ciências humanas. Então não espere que você vai ter uma pergunta sobre o governo Vargas, não vai ter nada disso. Essa prova é uma prova totalmente dentro de uma interdisciplinaridade muito grande. Especificamente de geografia, a gente só tem aquela questão que envolve o meio ambiente. Fora isso, você não tem nada de específico. Eu queria que vocês estivessem muito atentos à relação de poder. Eu acho que vai cair uma questão. Nós estamos completando 100 anos da Revolução Russa. Como você tem a relação de produção também envolvida no processo do programa, deve cair uma questão envolvendo as bases capitalistas de produção. Então tenham muita atenção nisso. Via de regra, a concurso adora data comemorativa. Como se a gente está chegando no 100º ano desde que a gente teve a criação, a adoção da Revolução Russa, isso tem força. Bom, eu separei para vocês aqui questões que fazem parte desse contexto de contemporaneidade. Eu até acho que a prova de vocês vai ter uma tendência natural para pegar essa situação mais atual. E existem situações muito atuais que você precisa estar bem antenado para que você não perca a questão. Uma das situações mais atuais é a Síria. A ideia geral de Síria é você guardar primeiro. A Síria é hoje o país que vive a maior crise humanitária do século XXI. Para vocês terem ideia, o total de refugiados da Síria já chegou a próximo de 16 milhões de pessoas que acabaram deixando o país. Então a ideia geral, a maior crise de refugiados, a maior crise humanitária do século XXI é a crise que a Síria está passando. E claro que você precisa entender que essa crise ela vai ser derivada do contexto geopolítico que acabou se estabelecendo no país quando, a partir de 2011, a Síria entrou em guerra civil. Entendam o seguinte, a Síria vive uma crise humanitária sem precedentes, que é a fuga dos refugiados. Bom, o que foi que levou o Síria a sair do país? O governo ditatorista dos Assades começou na Síria em 1975, quando o pai do Bashar al-Assad assumiu o controle do poder, o controle do Estado.
E de 75 até 2000, o pai de Assad governou a Síria, ele morre, e no lugar dele entra o filho Bashar al-Assad. E o curioso é que, mesmo se tratando de um regime ditatorial, a Síria tinha, até essa convulsão acontecer, a maior qualidade de vida do Oriente Médio. A Síria tinha o maior IDH, a sociedade síria é uma sociedade rica, o sírio é muito culto, faz parte de uma civilização muito antiga. Então, mesmo a despeito da gente ter um sistema ditatorial, a Síria gozava de uma condição socioeconômica diferenciada no Oriente Médio. O ditador não só atirava, habilmente ele concedia à população uma condição socioeconômica ímpar. E Fabrício, o que porra aconteceu para a Síria entrar em convulsão? O petróleo despencou de preço. Os Estados Unidos propositalmente produziram uma crise no petróleo para quebrar a Venezuela e a Rússia, já que a Venezuela era o grande adversário que os Estados Unidos tinham na América Latina, com o chavismo, e o que sustentava efetivamente o chavismo era o dinheiro oriundo do petróleo. A Venezuela chegou a se tornar o maior produtor de petróleo do mundo, e o outro adversário que os Estados Unidos tinham em potencial era a Rússia, porque a Rússia estava monopolizando a comercialização de energia para a Europa, tanto com gás natural, como também com o petróleo, já que a Rússia tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Aí o que é que os americanos fizeram? Para dar uma porrada em dois coelhos com uma tacada só, eles baratearam a produção do petróleo oriundo do xisto betuminoso, que é uma rocha mineral que pode se transformar em petróleo. Quando eles conseguiram fazer isso, o petróleo do xisto betuminoso passou a valer $55 o barril, enquanto o petróleo mineral estava na casa de 115. Porra, ninguém é maluco de comprar um petróleo por 115 podendo comprar por 55, mesmo sabendo que o petróleo de 55 é de uma qualidade inferior. Mas o que aconteceu foi simples: o petróleo bufo despencou de preço, saiu de 115 e foi cair na casa dos $50 o barril. Conclusão: isso quebrou a Venezuela. Daí você tem que entender também que a Venezuela vive uma crise humanitária desgraçada, porque o Estado venezuelano se descapitalizou, perdeu a condição de se manter na sua organização, e isso também quebrou a Síria. E o que foi que aconteceu? Quando a Síria quebrou, você teve uma guerra civil instalada na Síria. Repare, como foi que começou a convulsão da Síria? A Primavera Árabe, que foi um evento que surgiu no mundo muçulmano no final de 2010, a partir do questionamento dos jovens muçulmanos da sua condição socioeconômica, chegou na Síria. A revolução da Primavera Árabe começou no norte da África, na Tunísia, se espalhou para o Egito, se espalhou para a Líbia, produziu a derrubada de diversos governantes, caiu o líder da Tunísia, onde tudo começou, que é o Ben Ali, depois foi para o Egito, derrubou o Mubarak, foi para a Líbia, derrubou o Gaddafi, que inclusive acabou sendo assassinado, executado. E depois essa Primavera Árabe que começou no norte da África foi para o Oriente Médio. Todas as nações do Oriente Médio que eram aliadas dos Estados Unidos flexibilizaram as ações governamentais e conseguiram contornar o confronto. Mas como Bashar al-Assad é um cara que era rival dos Estados Unidos e é o único líder muçulmano alauíta no poder, porque assim, os muçulmanos eles são divididos de acordo com as interpretações religiosas em três grupos principais. Você tem os sunitas, que dominam, quase 82% dos muçulmanos são sunitas. Você tem os xiitas, que são a segunda composição, e os alauítas. O sunita é um cara mais moderado na interpretação religiosa, o xiita é mais radical e o alauíta fica em meio termo. E o único líder alauíta no poder é Assad, então ele não se dá muito bem nem com o sunita, nem com o xiita. Ele não se dá bem com o Ocidente, e o que foi que aconteceu? A Primavera Árabe gerou uma guerra civil na Síria. Pronto, a guerra civil começou aí. Então, como foi que começou a briga na Síria? O governo de Damasco, do Bashar al-Assad, contra o Exército Livre, que era o grupo de revolucionários da Primavera Árabe que queriam derrubar o Assad do poder.
Quando a guerra civil se instalou na Síria, concomitantemente a isso, o Estado Islâmico ocupou o norte do Iraque. Na época, o Estado Islâmico se chamava ISIL, Estado Islâmico do Iraque e Levante. A gente pronuncia em português ISIL. O Estado Islâmico do Iraque e Levante, ele efetivamente surgiu no norte do Iraque em 2011. Ele dominou o norte do Iraque, dominou cidades do norte do Iraque, começou a explorar o petróleo das cidades dominadas, começou a recrutar adeptos, ele surgiu. Aí, quando a porra da briga começou na Síria, isso enfraqueceu o governo local. Assad estava lutando contra os revolucionários. Aí, o que é que o Estado Islâmico fez? Se aproveitou e foi para o norte da Síria e dominou uma vasta região territorial no norte da Síria. É aí que o Estado Islâmico funda o Califado. Ele deixa de se chamar ISIL, Estado Islâmico de Iraque e Levante, e passa a se chamar ISIS, Estado Islâmico de Iraque e Síria. Formou-se um califado. O que é um califado? É uma monarquia religiosa, onde você tem como líder político o mesmo líder religioso. Ou seja, quando o Estado Islâmico dominou o norte da Síria e criou um califado, o líder do Estado Islâmico, um cara chamado Abu Baghdad, assumiu o controle do califado. E aí a Síria passou a ser ocupada por 3 vertentes. O governo de Assad, que domina 56% do território, o grupamento do Exército Livre, que domina algo perto de 30%, o Estado Islâmico, que domina algo perto de 15%, e se já não bastasse essas 3 ocupações, adivinha o que aconteceu? Os curdos do norte da Síria, para não serem massacrados, ocuparam uma parte também do país. Ou seja, a Síria está dividida em 4 ocupações. O governo de Assad, o Exército Livre, o Estado Islâmico e os curdos. E todo mundo rumo ali a desgraça em todo mundo. Todo mundo aí está brigando com todo mundo, sendo que o maior problema pertence a quem? A Assad, que o país é dele e ele precisa expulsar todo mundo. Uma coisa é certa, nesse emaranhado de problemas, o Estado Islâmico é quem mais apanha. Porque o Estado Islâmico apanha da Síria. Quem é que apoia a Síria incondicionalmente, turma? A Rússia. O Estado Islâmico apanha do Exército Livre. Quem apoia o Exército Livre? O Ocidente. O Estado Islâmico apoia dos curdos. Quem apoia os curdos? O Ocidente, sobretudo a Europa. Através da França, que se tornou o país principal alvo das ações do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, ele tem uma coisa curiosa. Ele está copiando as ações da Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi o primeiro grupo terrorista a produzir uma ação, digamos assim, de grande destaque contra o Ocidente, dentro do Ocidente, que foi o ataque de 11 de setembro. O Estado Islâmico está atacando ali do lado. E por que a França se tornou o principal país ocidental alvo do Estado Islâmico? Por causa de uma merda de um jornal satírico que existia lá, chamado Charles Hebdo, que publicou a foto de Maomé gay. O problema é que a figura de Maomé é uma figura que você não pode sequer imaginar. Os muçulmanos não dão direito a você fazer isso. Ou seja, o jornal pediu para se lascar. Aqueles caras queriam um suicídio, não é possível. Porque você fazer uma porra dessa contra um povo que tem um dogmatismo exacerbado e achar que você não vai receber um troco é no mínimo estupidez. Então a França passou a ser atacada e a França financia muito a ação curda. Então a questão sobre Síria fundamentalmente vai perpassar por esse cenário. Aí o cara vem aqui e diz, desde 2011 a Síria tem sido palco de uma guerra civil entre o governo do Bashar al-Assad e vários grupos armados de oposição, com motivações ideológicas e políticas diversas. Entre essas agrupações, uma das principais é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, cuja meta é, vamos lá, qual é a meta do Estado Islâmico ao ocupar a Síria? Formar um califado, ou seja, criar uma monarquia religiosa. Se você já tem na cabeça a resposta, nas alternativas você vai achar muito facilmente. Letra A, formação de república democrática. Bota na cabeça uma coisa, religião e democracia não combinam. É impossível.
toda religião, não existe uma que não seja assim, se vale do dogmatismo. E para você impor o dogmatismo ao rebanho, você não pode ser democrático. Toda religião é radical. Acabou. Ó, você vai guardar uma coisa para a prova de vocês. Toda religião é radical e toda religião é fundamentalista. Porque vocês equivocadamente acham que fundamentalismo é algo associado exclusivamente à sociedade islâmica. Sabe o que significa ismo? Adoração. Capitalismo, adoração ao capital. Socialismo, adoração ao social. Fundamentalismo, adoração ao fundamento. O que é o fundamento? É o dogma. É adoração ao dogma. Ou seja, fundamentalismo é radicalização religiosa. Toda religião é radical. Toda. Agora, umas são mais exageradas do que as outras. Hoje, no contexto contemporâneo, qual é a religião mais radical entre todas? O islamismo. E você sabe por que eles estão agora na cruzada. Nós estamos vivendo uma cruzada, meu filho. Só que essa cruzada está saindo agora do lado muçulmano para cá, para o ocidente. Então a ideia é essa. Então vamos para B. A instalação de um califado mundial com autoridade sobre todos os muçulmanos. Verdadeiro ou falso? Aí é que está o detalhe. Sobre todos os muçulmanos, sim. Fabrício, o Estado Islâmico pertence a qual desdobramento, qual seita muçulmana? Eles são sunitas. Mas entenda, para você pertencer ao Estado Islâmico, você tem que ser sunita e tem que adotar o princípio da Sharia, que não é algo que está no livro sagrado deles, é uma espécie de aditivo. A Sharia estabelece a ideia de que você nunca pode desassociar o direito jurídico do direito religioso. Quando eu for te julgar juridicamente, eu vou te julgar com um olhar religioso. Ou seja, se você é corrupto na visão do Alcorão, você pode se purificar através da jihad, de uma guerra santa. Você vai orar para tentar limpar o seu coração. Mas no princípio da Sharia, se você é corrupto, você cometeu um ato que vai de encontro à base dogmática do Alcorão. Então você vai morrer. Não tem punição outra que não essa. Se você é cristão, você não se devotou à fé real. Você não se devotou ao livro sagrado real. Então você vai ter uma punição, a morte. Rapaz, o Estado Islâmico é a pior inquisição religiosa que a gente tem notícia de já ter surgido no mundo. Eles matam absolutamente por tudo. E aí, esses caras ficaram isolados. E esse controle sobre todos os muçulmanos vai ser um controle que você vai ter depois que o Estado Islâmico matar todo e qualquer muçulmano que vá de encontro ao sunitismo e ao princípio da Sharia. Ou seja, eles vão matar os alauítas, vão matar os xiitas, vão matar os sunitas que não adotem a Sharia, vão matar as chiquititas, as paquititas, todas as itas que você puder imaginar vão morrer. Então lembre-se disso. Então a nossa resposta de cara é abrir. A unificação do Iraque e da Síria sobre um regime socialista é horroroso. Laico piorou. O que é laicismo? Liberdade religiosa. Imagine um muçulmano com liberdade religiosa. Letra D, auxílio às forças ocidentais de jeito nenhum. Estado Islâmico é contrário. E a letra E, o apoio militar e político à ocupação norte-americana. Não existe a menor possibilidade de você gerar essa situação. Bom, aí a gente vai falar da questão da Primavera Árabe. É uma questão que traz uma característica de uma ação da Primavera Árabe, mas por incrível que pareça, essa questão cairia como uma questão de sociologia. É uma questão de sociologia, o princípio aí é sociológico, fundamentalmente sociológico. A primeira lição é que a Primavera Árabe é um processo e não um evento. Nunca ninguém poderia imaginar que os governantes árabes e as elites que o sustentavam um dia cairiam ou morreriam. O papel do Ocidente sempre foi ambivalente. Ele sempre esteve nos dois lados. Ansioso por encorajar as novas democracias, mas sem derrubar as velhas autocracias. Resumindo, qual é o papel do Ocidente na questão da Primavera Árabe? Na questão da sociedade islâmica, não tem um lado. O único lado que o Ocidente tem é o dele.
O interesse é sempre dele, é próprio, é particular. Então você tem que guardar essa ideia. Aí essa questão ela vai para o viés sociológico. Importante você lembrar sempre de ler a chamada da questão e o autor. Aí você tem o Hard, né, R, Democracia ou Desordem, as 4 lições da Primavera Árabe. Ou seja, é um questionamento sobre o que a Primavera Árabe queria propor na sociedade muçulmana. E eu vou dizer a vocês, em nenhum momento a Primavera Árabe tentou produzir uma mudança religiosa. Nunca. Então a Primavera Árabe tentou introduzir uma democracia. Não. A única coisa que ela queria, que ela reivindicava, eram as transformações socioeconômicas para o jovem ser inserido no mercado de trabalho. A ideia era você trazer a possibilidade da mudança da condição social dos jovens muçulmanos. E aí vamos lá. Diante das considerações acima expostas, é possível concluir que a posição dos países ocidentais em relação à Primavera Árabe foi, letra A, coerente, seguindo um padrão único de apoio nos conflitos. O Ocidente seguiu um único padrão? É coerente a ação do Ocidente? Vem cá, quando o Ocidente atua, ele atua de forma coerente? Não. Atua de forma neutra? Não. As palavras iniciais, são importantes para você. Ou seja, eu sei que o Ocidente nunca vai ser coerente, nem vai ser o quê? Neutro, porque o cara diz aqui, é a questão da sociologia, o ambivalente. Eu sempre vou atuar com a intenção de me dar bem, por isso que eu vou puxar o saco de tudo que é lado que eu puder. Então a palavra coerente e a palavra neutra saem daqui. Vamos lá. O Ocidente atua de forma contraditória com intervenções militares em todos os países. A ação é contraditória. O Ocidente atua de forma... mas qual é o erro? Tem intervenção militar em todos os países, só vai ter intervenção militar nos países que são meus desafetos. Os que são meus aliados não tem. Então, contraditória está certo. Agora, a conclusão aqui foi uma merda. Vamos lá. Atua de forma parcial? É parcial? Não pode ser parcial, que é o quê? Ambivalente. Ou seja, a resposta é arbitrária, com as ações políticas moldadas conforme os interesses. As questões de sociologia, elas trabalham esse contexto. É a ideia de você interpretar as ações de poder na configuração do espaço. Então você veja que não é uma questão difícil não. Você só tem que ler o texto e o ambivalente lhe deu a dica total. O ambivalente já eliminava o coerente, o neutro e o parcial. Você já podia ir para arbitrário e contraditório. A ação é contraditória? É arbitrária? É. Aí o que vem depois é que vai me dar a resposta. Então você já elimina 3. Então na hora da questão, por favor, olhem as horas da chamada. Se você olhar a chamada, a chance de você perder a questão será muito pequena. Veja bem, a crise atual entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte se intensificou em 8 de abril, quando, após um teste de míssil frustrado pela Coreia do Norte, Trump disse ter enviado uma arma muito poderosa para a Península Coreana, uma referência ao porta-aviões USS Carl Vinson e um grupo tático. Esse porta-aviões sozinho destrói a África toda. Você tem noção do poder de fogo desse porta-aviões. É um porta-aviões de um poder destrutivo fora do normal. Então entenda, com relação entre as reações da Coreia do Norte e essas ações norte-americanas, é correto identificar. O cara quer saber, entre as reações da Coreia e a ação americana, o que é correto. Queria lembrar você o seguinte, a Coreia do Norte é um país desafeto dos Estados Unidos desde a Guerra Fria. Por quê? Porque a Coreia do Norte foi criada numa divisão artificial entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos ficaram guardando a Coreia do Sul e a União Soviética ficou guardando a Coreia do Norte. E mesmo depois que a União Soviética quebrou, caiu, a Coreia do Norte continua existindo. Por quê? Porque a Coreia do Norte foi estruturada sobre um pilar de uma dinastia familiar que se mantém no poder desde o surgimento dela. O primeiro grande líder norte-coreano foi o general fundador, o Kim Il-sung. Ele morreu no final dos anos 90
no início dos anos 90, perdão, e aí o Kim Jong-il, o filho dele, assumiu. Kim Jong-il morreu em 2009 e o Kim Jong-un, o atual líder, o filho dele, assumiu. Então, avô, pai, neto. Avô, filho e neto, perdão. Então é uma sequência de uma dinastia. É a última ditadura stalinista viva. É tudo fechado. O Estado controla todas as formas de produção. O Estado controla todas as formas de poder. O Estado controla a mídia. E assim, a Coreia do Norte, ela desafia o Ocidente para colher vantagens, para chamar atenção, para que a ONU tente intermediar um possível acordo para que uma guerra não aconteça. Então, uma das únicas formas que a Coreia do Norte tem de ganhar dinheiro, de ganhar ajuda internacional, é tentar gerar uma discórdia internacional para que ela consiga colher os frutos, colher as vantagens. O que significa dizer que as ameaças da Coreia do Norte são pouco fundamentadas. Não sei se vocês estão acompanhando a crise atual, o Kim Jong-un já ficou mansinho. Ele já parou as hostilidades. Então a ideia da Coreia do Norte é fazer arruaça para colher vantagem. E onde é que está a grande ameaça? O poder atômico da Coreia do Norte, que foi deixado pela União Soviética ali. Aí vamos lá. Você sabe que existe uma convulsão, uma briga entre esses dois países. Em relação à Coreia do Norte e à ação americana, é correto afirmar. Bom, a decisão de interromper o programa nuclear, o convite público de agentes da expansão da ONU e a aproximação com os países vizinhos. Vamos lá, a Coreia do Norte interrompeu o programa nuclear? Não. Esse é o grande problema. A Coreia do Norte convidou a ONU para fazer expansão interna? Não. Piorou. E a Coreia do Norte se aproximou com algum vizinho? Não. Ao contrário, ela hostiliza os vizinhos. Vamos lá, quais são os dois vizinhos hostilizados? Japão. E? Coreia do Sul. Pronto, Coreia do Sul e Japão. Quem são os países que apoiam a Coreia do Norte? China e Rússia. China e Rússia. Queria lembrar que mesmo apoiando, a China e a Rússia já deram agora um ultimato. Deram um aval para os Estados Unidos rumar a desgraça, porque eles não aguentam mais o Kim Jong-un. B. A ruptura com a moderada e conciliatória China. Coreia do Norte rompeu com a China. Não. China é moderada. China é conciliatória. A China é um país que provoca. Claro que ameaça a invasão na Coreia do Sul é um ponto e a hostilização ao Japão também é um ponto. Onde é que está errado o início? Tira. C. O seu desligamento da ONU. A Coreia do Norte foi desligada da ONU? Não, não existe isso. Falso. Vai embora. O pedido de intermediação da China, o recurso à ONU para negociar e o aceno aos Estados Unidos com a proposta de acordo. Existiu isso? Não. Também traído. Exibição pública do seu arsenal militar para mostrar poder, realização de novos testes de mísseis e ameaça de um ataque nuclear preventivo. Então, é uma questão boa. Uma questão boa. Vamos para cá. Próxima. A próxima fala do Brexit. Eu acho também que o Brexit tem muita força para aparecer na prova. Diga, amigo. A respeito da Coreia, pode aparecer algo a respeito do cavão coreano que não mantém a união deles com a China, por exemplo? Rapaz, eu acho que a questão, ela não pode ir por esse viés, porque é um viés mais ligado à economia. É uma questão de interlaço econômico entre dois parceiros. Não acho, não. Acho que se cair Coreia, cai no contexto de atualidade. Não cai num contexto específico de relação econômica. Mas o que mantém muito a Coreia presa à China é a riqueza natural que a Coreia tem, que oferece de bandeja à China. É a ideia da ação predatória sobre recursos. A China preserva a sua riqueza e se utiliza da riqueza alheia. A Coreia do Norte não tem outra alternativa senão continuar mantendo essa relação. Mas isso foi bom ser lembrado. Não acho que caia, mas é sempre bom você trazer uma informação a mais nessa relação econômica. Bom, eu queria saber de vocês o seguinte: o que é o Brexit? A saída do Reino Unido da União Europeia. Beleza, e por que o Brexit aconteceu? Pela crise. Os países do euro também, Portugal, Itália, Grécia, Espanha e Irlanda. O PIGS. Quer dizer que a Inglaterra saiu da União Europeia por causa da crise. também com a entrada de Ela deixou a União Europeia de lado por causa da crise. da crise dos refugiados e da
crise econômica. Da crise dos refugiados da econômica. A questão da entrada de países do leste europeu também, que desestabilizava a economia. Beleza. Porque a Inglaterra sustentava. É uma das economias mais ricas. Não queria pagar pelo ônus do pobre. A Inglaterra saiu porque ela é soberba. Bora resumir? O britânico é soberbo. Se você for analisar sobre o prisma histórico, a Inglaterra nunca se sentiu europeia. Como a Europa nunca adotou a Inglaterra como europeia. A Inglaterra sempre foi anglo-saxã e a Europa sempre foi Europa. Você nunca se perguntou por que Bonaparte conseguiu impor à Inglaterra um bloqueio continental tão rápido, não? Você nunca parou para pensar sobre isso, porque a Inglaterra era a grande potência industrial do mundo. A França se industrializou e quase que imediatamente a industrialização francesa, a França impôs um bloqueio continental, evitando que a Inglaterra comercializasse os bens industrializados dentro do continente. Você nunca se perguntou o porquê disso? Porque a Europa odeia a Inglaterra. Era melhor você manter relações econômicas com a França do que com o anglo-saxão. Foi fácil convencer a Europa a adequar-se ao pilar industrial francês. A Europa prefere depender da Europa do que depender da ilha. Então a Inglaterra, por mais que você saiba que geograficamente pertence ao continente europeu, ela é soberba. Ela foi uma ilha que impôs imperialismo, dominação, que roubou descaradamente a Europa, que produziu guerras homéricas. E o inglês tem uma coisa interessante, ele não gosta de se misturar e ele não gosta de perder a qualidade de vida e os costumes, os hábitos.